resolvi fazer esse vídeo para testar uma forma de falar sobre mais notícias ao longo do mês, de uma forma que não acumule muitos assuntos e poder desaguar algumas notícias que talvez nem sejam tão relevantes assim, mas que não vão custar muito tempo para fazer outros vídeos. Se eu fosse fazer separadamente ia sair mais tempo. É um tipo de vídeo de compilado de notícias que não é uma ideia original, mas vai ajudar a dar um andamento melhor pro material que eu coloco dentro dos vídeos. A única diferença no caso é que eu vou fazer notícias comentadas. Eu vou apresentar a notícia e depois colocar minha opinião em cima. A primeira notícia que eu vou falar aqui é sobre o primeiro volume da coleção Lendas do Homem de Aço, com o desenhista Curt Swan, que a Panini lançou. O primeiro volume já está disponível e já foi anunciado o segundo já. E quando essa coleção foi anunciada dentro do Lendas DC, muita gente comemorou, porque o Curt Swan é um dos desenhistas mais famosos e mais emblemáticos do Super-Homem. Esse cara simplesmente passou 30 anos desenhando o personagem e foi um dos que mais ajudou a definir o formato dele desde o final da década de 60, se eu bem me lembro, até um período na década de 80. Ele chegou a desenhar a última história dentro da cronologia da DC, da cronologia anterior à crise, roteirizada pelo Alan Moore, que foi o que aconteceu com o Homem do Amanhã. E você pode ter certeza que o fato de terem juntado esses dois nomes, o do Alan Moore e do Curt Swan, para fazer uma história importante como essa, não foi por acaso, porque o cara realmente teve uma história muito importante junto do personagem. Foi esse desenhista que praticamente definiu a imagem do personagem como a gente conhece. Se você parar para prestar atenção, até a fase do John Byrne foi um tanto influenciada por esse desenhista. E é claro que ele merece um lugar de destaque numa coleção como essa. O problema é que, se você der uma olhada no canal do colecionador, um vídeo que o cara desse canal fez para falar sobre o primeiro volume, logo nesse volume inicial eles cometeram um erro, a Panini. Eles pegaram e escanearam as páginas do quadrinho original e ficou uma bela de uma porcaria. A imagem ficou esquisita, ficou com uma coloração fraca, apagada. E tá aí o exemplo de como a Panini acaba cometendo com certa frequência esses erros. E como o próprio dono lá do canal do colecionador citou, você acaba sendo pego de surpresa, porque a revista vem fechada. Você abre a revista pensando que vai ver a mesma qualidade para esses encadernados. No caso, o formato é o mesmo da coleção do Batman, por exemplo, que são 180 páginas na média, R$ 26,90 o preço de capa, formato americano, capa cartão com papel offset. O que não dá para adivinhar é que a Panini vai cometer algum erro estúpido e acabar logo de entrada estragando uma série de volumes, porque mesmo que ela acabe corrigindo o defeito nos encadernados posteriores, a coleção vai acabar ficando prejudicada por causa desse primeiro. Já pela coleção histórica Marvel, esse mês a gente teve o anúncio, esse mês de abril agora a gente teve o anúncio do Hulk e do Mestre do Kung Fu, sendo que dessas duas a melhor é mesmo a do Hulk. Ela vai ter o preço de R$ 24,90, 160 páginas, capa cartão, papel offset, como é o padrão dessa coleção histórica para os volumes já publicados. E vai ter roteiros de Roger Stern, com desenhos de John Byrne e Sal Buscema. É uma excelente notícia a publicação dessa coleção do Hulk. Muita gente aguardava ela há muito tempo. Se você for dar uma pesquisadinha rápida no Guia dos Quadrinhos, que é um site excelente para você pesquisar tudo sobre títulos de qualquer época, você vai ver que
12 coleções eu acho foram feitas antes do Hulk ser publicada. Eu não sei se eles haviam tentado publicar alguma coisa antes, ou publicado algum material avulso dele, de fora de algum arco de histórias de um autor famoso. E o que eu sei é que ele apareceu pelo menos nos Defensores. Mas agora a Panini trouxe finalmente a coleção dele. Ela já confirmou 8 volumes só para esse ano de 2018, o que é uma coisa ótima. A gente só tem que esperar que a Panini não cometa o mesmo erro que ela cometeu com o primeiro volume do Kurt Swan do Super-Homem. Outro quadrinho lançado esse mês foi Desafio Infinito, que é para pegar a onda do filme no cinema dos Vingadores, com o Thanos, que está fazendo muito sucesso. Ele vai ter o formato um pouco maior do que o americano, capa dura. Não sei se vai ser papel LWC um pouco melhorado ou papel couché. Vai ter roteiros de Jim Starlin, de Jorge Pérez e Ron Lim, que são os autores do quadrinho original que já foi publicado antes pela editora Abril aqui. E vai sair pelo preço de R$113. Já de entrada, o que mais espanta nisso tudo é o preço do quadrinho. Você deve imaginar, por exemplo, que uma pessoa que gosta de ver filmes de super-heróis no cinema, mas não conhece e não costuma comprar quadrinhos, uma pessoa dessa pode sentir interesse de comprar algum quadrinho para poder se situar melhor. Mas qual é a vontade que uma pessoa vai ter? Como uma pessoa vai se sentir incentivada a tentar conhecer a história dos personagens, sendo que só para experimentar um pouco da história você vai ter que desembolsar R$113. Pois é, o que está acontecendo é essa coisa da Panini tá elitizando os quadrinhos aqui no Brasil até o limite, sabe? O céu não é o limite para a estupidez e a imbecilidade da Panini. Ela tá aumentando cada vez mais, como eu sempre digo, o valor dos quadrinhos e empurrando um luxo desnecessário nos volumes. Isso aí é irresponsável, porque ele afasta sequer as pessoas que teriam interesse em ler as histórias influenciadas pelos filmes. E você pode até pensar, mas daqui a pouco a Panini vai colocar isso encadernado na Amazon e vai dar um belo desconto nele. Só que quanto é que esse quadrinho vai acabar tendo de desconto final? Vamos supor que o preço dele reduza para R$72 ou R$68. Ainda assim é absurdamente caro para uma pessoa simplesmente ler uma história só para conhecer e ficar situado. Como todo mundo deve saber, essa prática da Panini é indefensável. Não tem como ficar ao lado de uma editora que vem cada vez mais ferrando com o leitor do jeito que a Panini vem fazendo. Eu tenho certeza que se uma pessoa quiser só conhecer a história, ou for um leitor de quadrinhos e saiba da importância da qualidade que essa história tem, dos 3 arcos do infinito clássicos escritos pelo Jim Starlin, se ele quiser adquirir a revista simplesmente para ter a história em coleção, é mais viável para ele procurar as revistas antigas, que devem ainda estar bem conservadas porque foram publicadas em LWC, do que correr atrás de um volume absurdamente caro como esse, só porque a Panini decidiu que de agora em diante ela não vai fazer mais quadrinho barato nenhum para o leitor. Tudo vai ser de luxo agora e dane-se quem não tiver dinheiro para comprar. Pelo menos uma boa notícia a gente teve nesse período do mês de abril, que eles confirmaram a presença do John Romita Jr. e também do desenhista Lee Weeks na CCXP desse ano de 2018. O John Romita Jr. é um desenhista clássico da Marvel. Ele é filho do John Romita Sr., que já faleceu, era um dos artistas mais importantes da Marvel e também tinha um traço ótimo naquele estilo clássico da Marvel. Tem muita gente que não gosta do traço do John Romita, mas eu acho o traço dele ótimo, e também não acho que é uma questão de discutir, não é uma questão de gosto,
Se você procurar analisar tecnicamente o traço do John Romita, você vai ver que ele tem qualidade. Não é pelo fato de algumas coisas que ele coloca no desenho dele como uma anatomia estilizada, sem preocupação de ser realisticamente definida, ou aquelas achuras, aqueles riscos que ele costuma colocar nos rostos dos personagens. Isso não diminui a qualidade geral do desenho dele, a composição do desenho é muito bonita. Ele trabalhou praticamente com todos os personagens mais importantes da Marvel ao longo de pelo menos uns 30 anos. Ele também trabalhou com Frank Miller naquela série que conta a origem do personagem, onde o desenho dele está espetacular. E como não é só uma questão de gosto, eu sei que o desenho dele tem uma qualidade técnica profissional boa, de elaboração de cena, de narrativa, de continuidade muito bem feita. Eu prefiro ficar do lado daqueles caras que admiram o trabalho dele. Para mim, o John Romita Jr. é um daqueles desenhistas que não se vê mais hoje em dia, que o desenho dele não se apoia em efeitos de computação, e o traço dele evoca aquele padrão mais clássico do estilo Marvel da década de 70 e 80 que particularmente eu gosto bastante. E outro grande artista além do John Romita Jr. que vai aparecer na CCXP desse ano é o Lee Weeks. Eu admiro demais o trabalho desse cara, o desenho dele é excelente e tem aquele ar de estilo antigo da década de 70 e 80 da Marvel, aquele jeito meio Marvel Way de desenhar, que na verdade é exatamente isso. E o Lee Weeks é aquele cara que você pode botar ele ao lado de grandes desenhistas da Marvel, como o próprio John Romita Sr., que eu já citei, o John Buscema, entre outros desenhistas, o John Byrne também. O cara é um desenhista de peso e desenha excelentemente bem. É só você ver, por exemplo, os desenhos feitos a lápis dele. Dê uma olhada no Google Imagens para você ver o talento desse cara, como é impressionante. E para você saber que os artistas antigamente eles tinham muito mais qualidade, eles trabalhavam melhor o desenho. Hoje em dia você vê muitos desses desenhistas que são conceituados, mas os caras se apoiam demais em efeitos de computação. E o Lee Weeks não, se você der uma olhada no trabalho dele finalizado a nanquim mesmo, é a coisa mais linda do mundo. A primeira vez que eu tive contato com o desenho do cara feito ele foi na Super Aventuras Marvel 147, se eu bem me lembro, com uma história escrita pela Ann Nocent, que é aquela roteirista americana. E lá eu já percebi que o traço dele ia bem naquela linha do David Mazzucchelli, sendo que é diferente, não é tentando emular o traço do desenhista antigo do Demolidor, mas também dá um estilo todo próprio. O desenho dele é bem completo, você não vê figuras mal elaboradas e no geral o visual é bem trabalhado. Eu não entendo até hoje porque esse desenhista ele não é tão aclamado como é o exemplo de outros desenhistas que são muito admirados aqui no Brasil. Quando vem algum evento ficam cercados de fãs, como foi o caso do Alan Davis. Mas talvez depois da vinda dele aqui na CCXP as pessoas acabem reconhecendo que ele é um grande artista e passem a admirar mais o trabalho dele. Outra notícia foi sobre o primeiro volume de luxo de Fábulas, que tem roteiros do Bill Willingham e vários outros desenhistas. Ela tem o tamanho de 18,5 por 27,5, que é um pouco maior do que o americano também. Tem 264 páginas, capa dura e preço de R$ 78. Essa revista aqui ela vai no mesmo caso do Desafio Infinito. É um absurdo que a Panini não dê opção ao leitor de poder comprar essa série de novo, e aos leitores que perderam a oportunidade de comprar a série da primeira vez que ela foi publicada, ter a chance de acompanhá-la agora.
porque a Panini colocou um preço, para variar, absurdo. Não existe outra oportunidade para você ler Fabulous se você não começar do zero essa coleção. Se você tiver disposição, paciência de correr atrás dos volumes em capa cartão e papel LWC, você pode até encontrar e existe até uma boa chance de você conseguir completar ela, apesar do tamanho da série, que é absurdo. Ela tem, eu acho que 22 volumes, tirando todos os spin-offs que ela tem. Mas é aquela coisa, a Panini tira a opção do leitor de poder pagar barato. Eu nunca gostei dessa prática da Panini de publicar uma série em primeiro lugar barata, de um jeito que você pudesse completar fácil e rápido, o que era bom. Eu completei várias séries assim, como o Inescrito, que eu recomendo para todo mundo, mas não existe a menor possibilidade de você iniciar uma coleção com um preço desses. Tem muita gente que deve estar pensando, mas R$78, isso aí na Amazon vai ficar com desconto bom. Mas vai ser um desconto de quanto? De R$45 que seja. Se você tivesse comprando o volume em capa cartão, você pagava bem mais barato e completava a sua série do mesmo jeito. E esses descontos da Amazon acabam saindo enganação. Você não paga barato de verdade, porque dá acima de R$50 num quadrinho que você podia ter pago barato com papel que ia durar. O padrão que eu mais gosto para publicações é exatamente esse, de capa cartão, papel LWC. A editora coloca alguns textos introdutórios ali, ou alguns extras para dar uma enfeitada no volume, e tá tudo bem, porque no fim das contas você tem o que mais importa, que é a história. E todo mundo não percebe isso. Ninguém vê que essa coisa da Panini elitizar e tirar a opção do leitor de comprar quadrinho barato tá uma coisa patética. A Panini tá merecendo realmente levar um revés, levar uma resposta violenta do público. E para finalizar essas notícias, eu vou falar sobre o anúncio de que o Dave McKean, ele vem nesse festival FIC, Festival Internacional de Quadrinhos, desse ano de 2018. Eu acho que o do ano passado não teve, mas por incrível que pareça, isso não é uma notícia tão animadora assim. Se ele tivesse sido incluído no grupo dos artistas que iriam comparecer à CCXP, tava tudo bem. Mas eles chamaram o cara para um evento imbecil feito esse FIC, que na prática é um evento para premiar artistas que estão alinhados com corrente ideológica de esquerda. Eu não quero parecer paranoico nem ficar inserindo esse tipo de assunto chato de política no meio de assunto de quadrinhos, mas na verdade é isso que acontece mesmo. É uma festa onde eles só premiam quem interessa a eles premiar, e não vai adiantar de nada. Do que adianta você chamar um cara do calibre de Dave McKean, que é um artista plástico e desenhista importantíssimo. Todo mundo sabe que ele ficou famoso pelos trabalhos dele na Vertigo com Sandman. E um cara desse tamanho, a importância que esse cara tem, trazer ele pra cá, seria muito melhor se ele comparecesse a um evento importante e que desse oportunidade dos leitores chegar junto dele e conversar, ter contato, poder comprar páginas deles e sketches do desenhista, ou seja, tem um contato mais natural. Porque do jeito que as coisas estão, não adianta você pensar que trazer o Dave McKean num evento desse vai ter um impacto tão grande assim, porque esse FIC é uma convenção menor, é um evento sem importância na prática. Não interessa ao leitor de quadrinhos, não interessa ao público de entretenimento em geral. É só um eventozinho fechado para aquela turminha de artistas babacas que querem ter o ego deles amaciado, quer ter o ego deles afagado por algum tipo de incentivo do governo, já que toda vez que eles realizam um evento desse é sempre com dinheiro público. E é realmente lamentável que o Dave McKean venha aqui para o Brasil para perder tempo participando de festival como esse.
No mais, essas aí foram algumas notícias que eu achei relevantes para trazer agora nesse vídeo. Espere por mais vídeos de notícias e também vídeos isolados em que eu vou comentar alguma notícia que seja mais importante, que não cabe a colocar ela num vídeo junto com outras notícias menores. Obrigado a quem viu o vídeo e até a próxima.